Alô, boa tarde. Tudo bom com vocês? Me avisaram meio na hora aqui, ainda bem que eu estou tranquilo para entrar para dar aula para vocês, ok? Aí eu vou dar as duas aulas. Já está todo mundo aí, né? Então vamos lá, galera. Preparei a aula para a gente fechar a questão das relações ecológicas e vai ser ótimo eu dar as duas aulas hoje, que eu vou explorar bem o assunto hoje, viu? Deixa eu só achar aqui. Então, todo mundo me ouvindo, não esqueçam, podem mandarem perguntas aí a hora que precisar, a hora que sentir necessidade, beleza? A nossa aula 7, então, continuando as relações ecológicas. Em alguns livros traz com o nome de dinâmica de comunidades, tá, gente? É a mesma coisa. A gente viu dinâmica de populações e agora dinâmica de comunidades. A parte 3. Então, nós vamos relembrar aqui. A gente já viu relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Já vimos relações interespecíficas, harmônicas. Hoje eu vou falar com vocês sobre relações interespecíficas desarmônicas e padrões de coloração, de comportamento, que são bem típicos desse aspecto que eu estou falando tanto para vocês aí, da relação ecológica e da coevolução, certo? Então, vamos lembrar, eu tenho variabilidade na espécie, essa variabilidade é dada por mutações e por recombinações gênicas. Isso vai levar à sobrevivência do mais apto, porque vai acontecer o processo de seleção natural. E já que agora a gente está falando especificamente de espécies diferentes, eu tenho uma coevolução muito forte nisso aí. Tá? Uma evolução das espécies, uma dependendo da outra, uma interferindo no processo evolutivo da outra, certo? Por causa das relações ecológicas que se estabelecem com elas. Tá? Eu não vou voltar naquele exemplo da borboleta monarca, porque eu vou usar ele lá no final de novo. Então, eu tenho aí as relações interespecíficas ou heterotípicas desarmônicas. A competição, o predatismo, o parasitismo, o esclavagismo e o amensalismo. Ok? Competição. Agora eu estou falando de competição entre espécies diferentes. Vou voltar um pouquinho. Vocês lembram quando era competição dentro da mesma espécie? Eu falei para vocês que dificilmente uma competição dentro da mesma espécie ia resultar em morte de um dos envolvidos. Porque é desvantajoso evolutivamente você matar um indivíduo da sua espécie. Quando você elimina o indivíduo da sua espécie, você está eliminando uma carga genética que é única na espécie, que é única para a espécie, certo? Então, eliminar esse indivíduo da sua própria espécie é muito ruim. Agora, aqui eu estou falando já de relações entre espécies diferentes. E agora? Deixa eu só achar um negocinho aqui para ver até que hora que vai essa aula, porque eu não estou acostumado com esse horário. Alguém sabe de cabeça aí? Achei aqui. Até as 15h30, né? Então eu vou até as 15h30, paro e volto no meu horário normal, tá? Então, você tem duas espécies diferentes que têm o mesmo habitat e mesmo nicho ecológico. Elas vão competir. E no caso da competição interespecífica, a gente vai cair no processo aí, no princípio, chamado princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Uma delas será eliminada, certo? Uma disputa por recurso, por território, por qualquer coisa, gera competição, gerou competição, vai ter princípio de Gauss. O Gauss era um biólogo russo que ele estudou a questão da competição entre protozoários. E ele viu, na verdade, esses estudos do Gauss, eles complementaram os estudos anteriores. Os estudos dele são de 1934, tinha uns estudos de 1926 que já tinham visto isso aí. Para vocês é princípio de Gauss, tá? No ensino superior é princípio de Gauss e o nome do outro cara que eu esqueci. Deixa eu só subir minha cadeira aqui um pouquinho, porque está baixo. Então, eu tenho essa questão da competição. Na espécie humana, quem são nossos competidores? As pragas agrícolas.
eu já tinha comentado isso com vocês, né? A questão da nuvem de gafanhotos chegando aí e tal. Por que está todo mundo preocupado? Porque ela come a nossa lavoura, certo? Então, toda praga agrícola, todo animal ou planta que na agricultura é considerado praga é porque é competidor humano. Por exemplo, carrapato. Carrapato no bovino, além dele transmitir doença, ele deixa o gado fraco, né? Por sugar o sangue e coisa e tal. Então, praga agrícola para nós é competição, tá? O Gauss, ele viu o seguinte, quando o Paramecium caudatum crescia sozinho dentro de uma cultura, esse aí era o gráfico de população dele ao longo dos dias. O Paramecium aurelia também, quando crescia sozinho, tinha um gráfico muito parecido. Só que os dois, o caudatum e o aurelia, gente, eles têm o mesmo tipo de alimento, eles se alimentam da mesma coisa. Aí, quando ele colocava os dois para crescerem juntos, olha o que acontecia. O Paramecium aurelia mantinha a população. O Paramecium caudatum, a população começava a crescer e depois ela ia baixando, baixando, baixando até acabar. Então, num ambiente limitado, presta atenção nisso, num ambiente limitado, quando você tem competição do jeito que vocês estão vendo aí, uma das espécies vai ser extinta, certo? Então, essa competição aí, ela leva à eliminação de outra espécie. É a única relação ecológica que, sem interferência humana, ela leva à extinção, certo? Essa competição, ela pode levar a 3 situações diferentes. A primeira delas, escassez de recursos leva uma das espécies à extinção. Então, você tem a competição por recurso num ambiente limitado e o recurso vai começar a faltar. Uma das espécies vai desaparecer. É o que aconteceu, por exemplo, entre o homem de Neandertal, que vocês estão vendo à esquerda, e o Homo sapiens sapiens, que vocês estão vendo à direita. Só para vocês terem uma noção, tá? O da direita é um Homo sapiens sapiens. O da esquerda é um Homo sapiens neanderthalensis. Ele era mais baixo, mais robusto. O cérebro, mais ou menos do tamanho do nosso, só que uma capacidade de fala mais limitada do que a nossa. Tá? Um lobo frontal cerebral aqui, que é onde você guarda memória e aprendizado, também menor do que o nosso. E eles conviviam no mesmo lugar. Tanto é que, em 1996, lá em Portugal, numa gruta chamada Gruta da Leiria, eles acharam um fóssil de uma criança de 11 anos. Então, essa criança ela foi enterrada propositalmente no fundo da gruta. Tá? Como é que eles sabem que ela foi enterrada propositalmente? O esqueleto estava em posição fetal, deitado do lado direito, cheio de conchas em volta, faca de pedra, contas de colar. Então, ele foi enterrado ali propositalmente. Tinha também ocre, que é um tipo de mineral que os homens primitivos usavam para pintura. Né? Eles acharam esse garoto ali. Quando desenterraram o esqueleto dele, eles viram que ele tinha característica tanto de Neandertal quanto de Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Analisaram o DNA fica preso nos dentes, aí a gente consegue extrair alguma coisa. Nós temos DNA de Neandertais, tá? E viram que esse garoto da Gruta da Leiria, ele era uma mistura das duas espécies. Que estava ali, mistura das duas espécies, e que se intercruzaram e deram um descendente. Ou seja, é muito comum você achar o fóssil do Homo sapiens sapiens e do Homo sapiens neanderthalensis no mesmo local. Só que o neanderthalensis desapareceu. Por quê? Por competição. Certinho? Tem alguns casos que você acha fósseis com marca de dentes nos ossos, com marca de facas nos ossos, ou seja, teve canibalismo ali, né? Mas isso é coisa mais rara, tá? Uma pergunta aqui. O descendente era fértil? Boa pergunta, mas como nós temos muitos genes de neandertais, possivelmente nós somos a mistura dessas duas espécies aí. Lembra, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis, eram subespécies de Homo sapiens. Por isso que tinha cruzamento com descendência fértil. Tá? Possivelmente nós somos descendentes disso aí. Eu já vi, inclusive, um estudo que fala que o homem moderno ele é a mistura desses dois e não a descendência pura do Homo sapiens sapiens. Certo? Aí. Outra situação que pode acontecer na competição.
Uma das espécies vai ser expulsa do habitat, vai migrar para outro território buscando o mesmo recurso, tá? Exemplo, essas espécies de pássaros aqui, que ocorrem na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Vocês estão vendo que o território de cada uma delas está numa cor diferente aqui, ó, e ele é muito bem delimitado, porque são espécies diferentes de pássaros, possivelmente tem um ancestral comum, tá? Eu peguei isso de um artigo científico, eu esqueci o nome da espécie, mas o nome das espécies. O que acontece? Elas comem a mesma coisa. Então, para não ter a sobreposição de nichos, para uma não invadir o espaço da outra e começar a competir, elas ocupam territórios diferentes aqui para evitar essa competição. Porque a competição, a gente não sabe quem vai ganhar, né? Então, não é bom fazer, tá? Uma outra situação, uma ou todas as espécies envolvidas vão modificar o nicho ecológico para deixar de competir por recurso. Tá? Isso aí é muito fácil da gente ver quando a gente estuda espécies que vivem próximas e você vai analisar o nicho ecológico delas. Por exemplo, essas duas espécies aí de comorão, que no Brasil a gente chama de biguá, tá? Eu tenho o comorão marrom e o comorão negro. As duas convivem no mesmo local. Só que o comorão marrom, ele se alimenta de plâncton. Então, ele usa as águas superficiais para poder se alimentar. O comorão negro se alimenta de peixe. Então, ele vai para águas mais profundas para se alimentar. Eu tenho ali duas espécies do mesmo gênero, tá? Elas são do mesmo gênero, mas espécies diferentes, no mesmo habitat, só que estão explorando nichos diferentes para quê? Para não ter competição. Certo? Então, isso aí, possivelmente, eles vieram de um mesmo ancestral, né? Barreira geográfica, sei lá, aconteceu alguma coisa, separou, formou espécies distintas que se uniram e passaram a se alimentar de maneiras diferentes para não ter competição. Se a gente associar esse conteúdo que eu estou trabalhando da competição com outro conteúdo lá da geografia, que é a formação dos continentes, a deriva continental e tudo mais, vocês vão ver que é uma coisa bem lógica de acontecer, né? Os indivíduos de espécies diferentes aí, ocupando o mesmo habitat, mas explorando nichos diferentes para não ter competição. Tá? Predatismo. Predatismo é quando você mata outro da outra espécie para se alimentar dele. Então você vai retirar ele da população dele para poder se alimentar. Não se esqueçam disso. Para o indivíduo que morreu, é péssimo. Para o indivíduo que sobreviveu, é ótimo, porque sobreviveu o indivíduo melhor adaptado àquela condição. E a evolução do predador também vai levando a evolução da presa e vice-versa. Herbivoria ocorre, é o predatismo que ocorre quando a presa é um autótrofo. Então, você comendo alface, tá? É um predatismo. Você comendo tomate é um predatismo. População de predador e presa em ambiente natural, sem ação antrópica, elas vão regular uma outra. População de predador vai subir se a de presa subir, assim por diante. Humano e gado de corte é uma relação de predatismo. Apesar da gente facilitar a vida do gado, dando ração para ele, vacina e tudo mais, no final das contas você mata o boi, mata o porco, mata a galinha para poder comer. Certo? Então aí, ó, herbivoria, uma larva de algum artrópode, possivelmente uma joaninha, parece muito larva de joaninha, só que larva de joaninha é carnívora, se alimentando de folha. Herbivoria, esse macaquinho comendo uma fruta, né, um fruto aí, é um tipo de herbivoria, certo? Então é predatismo do mesmo jeito. E as populações de linces e de lebres, ao longo aqui, ó, de 1850 até 1925, eles fizeram essa contagem aqui, baseado nas peles de linces e de lebres que eles conseguiram, tá? Então, eu tenho aí a população da lebre em milhares, vai de 0 a 160, né, milhares de lebres, e de lince bem menor, predador, a população sempre menor do que a presa, mas as duas populações, elas acompanham uma a outra. População de lince aqui, ó, tá em vermelho, ela sobe e desce
conforme sobe e desce também a população de lebres, ok? Parasitismo. Essa aqui eu tenho várias coisas para falar para vocês sobre relação de parasitismo. Um indivíduo alimenta-se de recurso fisiológico de outro de espécie diferente, sem retirá-lo de sua população. Primeira coisa, o que é um recurso fisiológico? Sangue, seiva, tá? Basicamente sangue e seiva. Então eu vou me alimentar de outro, eu posso ou não retirar ele da população, a gente vai ver que quando isso acontece ou não, mas não é vantajoso. Então já respondi a minha pergunta aí, ó. É vantajoso para o parasita matar o hospedeiro? Não. Só é vantajoso em dois casos. Primeiro, ele é um ectoparasita. Então juntou carrapato em cima de um cachorro lá até matar o cachorro de anemia. O que os carrapatos vão fazer? Vão embora e vão procurar outro cachorro. Só que acontece em caso de ectoparasita, que eu falei, ou parasitas novos para o hospedeiro. Exemplo, Covid-19. Tem gente que é resistente? Sim, tem gente que é naturalmente resistente a essa doença. Do jeito que tinha gente que era naturalmente resistente à peste negra lá na Idade Média, é naturalmente resistente à gripe espanhola, certo? Então, a gente tem esse caso aí quando o parasita é novo. Lembra que eu comentei com vocês de indivíduos imunes ao HIV? Né? Já é um caso de mutação, que indivíduos são imunes, são resistentes ao HIV. Vai demorar um tempo até esse indivíduo se tornar a maioria na população. Mas já tem um indivíduo naturalmente resistente. Tá? Aí eu peguei uma lista aqui dos tipos de parasitas que eu quero discutir com vocês. Então, microparasitas e macroparasitas. Micros são microscópicos. Podem ou não ser intracelulares. Então, bactéria, protozoário, fungo e vírus. Lembra, vírus é obrigatoriamente intracelular. Algumas bactérias, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, a Mycobacterium lepre, também são intracelulares. Macroparasitas, quando eles são grandes, Taenia solium. Para um pouquinho, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Microparasita, quanto mais complexo é o parasita, mais difícil é você produzir anticorpos. Tá? Por isso que nós temos vacinas contra viroses, pouquíssimas vacinas contra doenças bacterianas. A gente tem uma vacina contra a tuberculose, né? Você toma ela na infância e adianta. Continua tendo caso, né? Vacina contra protozoário. Gente, desde que eu comecei a me interessar por biologia, lá quando Aristóteles inventou a biologia, eles falam de uma vacina contra a malária. Nunca vi saindo. Tá? Se é um macroparasita, então, estamos perdidos. Você sabia que você produz anticorpo contra a lombriga? Só que a lombriga é tão grande, tão complexa, que é difícil esse anticorpo fazer efeito. Tá? Ectoparasita, ele está em cavidade corpórea ou externamente ao tegumento. Cavidade corpórea, por exemplo, está na boca, no ouvido. Tá? Endoparasita, dentro dos tecidos ou na corrente sanguínea. Esse é mais difícil de matar. Parasita obrigatório, ele é parasita, não sobrevive de outro jeito. Parasita facultativo, ele é parasita, mas ele consegue sobreviver sem o parasitismo. Tá o exemplo aí, ó. As plantas epífitas que emitem austórios, as raízes sugadoras de seiva. Ela não é parasita, mas em condição específica ela faz isso. Parasita temporário, procura seu hospedeiro só quando estão com fome. Exemplo, pernilongo. Ele vem, suga teu sangue e vai embora. Barbeiro, carrapato e assim por diante. Parasita provisório. Uma fase da vida dele ele é parasita. Na outra fase ele é de vida livre. Tá o exemplo aí, ó. Mosca do berne. Mosca do berne, a larva, o berne, é parasita. A fase adulta se alimenta de matéria em decomposição. Parasita permanente, ele fica preso ao hospedeiro por toda a vida. Vou dar dois exemplos para vocês. A Taenia solium, que está ali, tá? O Esquistossoma mansoni, que dá a barriga d'água. Você fica 35 anos, 40 anos com esse parasita dentro de você. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte de um dos dois os separem, certo? Então,
Esse parasitismo permanente aí, ele supõe uma adaptação muito grande à vida parasitária. Hemiparasitas e holoparasitas. Isso aí a gente usa esse termo em plantas. Hemiparasita retira a seiva bruta do hospedeiro. Por exemplo, a erva de passarinho. A erva de passarinho é uma planta epífita, que ela vai retirar a seiva do xilema do hospedeiro, mas ela tem folha e faz fotossíntese. Certo? Hemi é metade, hemisfério, metade da esfera. Holoparasita, ela retira seiva elaborada, é o cipó-chumbo. O cipó-chumbo ele não tem folha, ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese. Ele depende totalmente da seiva que ele retira da planta hospedeira. Hiperparasitas são parasitas que parasitam outros parasitas, certo? Por exemplo, alguns virusoides de plantas, vírus bacteriófago é parasita de parasita. Tem alguns parasitas nossos que dependem de outros parasitas para sobreviver, tá? Monóxino ou monogenético, só tem um hospedeiro. A maioria das doenças de contágio direto. Heteróxino ou digenético, tem um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário, ele faz reprodução assexuada, definitivo, ele faz reprodução sexuada. Tá aí o exemplo do Schistosoma mansoni. Eu sou hospedeiro definitivo do esquistossoma. Dentro de mim você tem o macho e a fêmea, ele faz a reprodução sexuada. O caramujo, Bionfalaria, é o hospedeiro intermediário. Eurixenos, parasitas que se adaptam a diversos hospedeiros, por exemplo, lombriga. Tá? Como falta menos de 1 minuto, eu vou voltar nesse mesmo slide aí, porque esse termo Eurixeno stenóxenos aí, Eurixenos stenóxenos, eu tenho que voltar um pouquinho nele para a gente entender algumas outras coisinhas, ok? Ficou alguma dúvida? Então, eu vou parar agora 15h29, tá? E volto 15h40, que seria meu horário normal. Beleza? Deixa eu ver aqui se o Célio mandou mais alguma instrução. É isso mesmo. Ok?